Bom dia a todos. O presidente teve um probleminha agora de manhã, solicitou que eu recepcionasse aqui o nosso Márcio Macedo Costa e encontrasse com vocês sobre esse tema altamente importante, que é sobre a questão da sustentabilidade do desenvolvimento. Uma palavrinha muito falada hoje em dia, exatamente para que se sustente um desenvolvimento voltado não só para o meio ambiente, como também para o ser humano. E o Tribunal de Contas, atento sempre ao seu dever de exercer a fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos, no legítimo exercício de sua competência, incluiu também o cuidado na proteção do patrimônio ambiental, estabelecendo uma estratégia de atuação que, a partir de 2004, incorporou a prática de realização de auditorias ambientais. Graças à subversiva Betânia, começamos isso em 2004, na frente de muita gente boa. E por se tratar de tema de interesse para a administração pública, objeto de formulação de políticas voltadas para o desenvolvimento sustentado, o Tribunal, mais uma vez, traz à discussão o tema meio ambiente através desse ciclo de palestra, que teve início no Dia Mundial do Meio Ambiente e prossegue até o dia 26 com balanço sobre desafios da Rio+20. Hoje, o convidado é Márcio Macedo Costa, doutor em Planejamento Energético e Ambiental pela COP, UFRJ, trabalhou como pesquisador visitante no Laboratório Nacional de Berkeley, na Califórnia. Hoje é chefe do Departamento de Meio Ambiente do BNDES e vai falar sobre os desafios do financiamento para o desenvolvimento sustentável. O BNDES hoje, que é um centro, hoje nós temos 2 centros, o Itamaraty e o BNDES. São os 2 centros onde qualquer presidente da República vai recorrer à mão de obra. Então, essa questão do tema da sustentabilidade é fundamental e, principalmente, conforme eu estava conversando com o Márcio um pouquinho antes, nós, há 150 mil anos, temos uma inteligência incomparável no sistema planetário. E essa inteligência do ser humano, que cada vez mais se aperfeiçoa, nós temos que ser responsáveis pela sustentação do planeta, não só na nossa vida, como também na vida dos leões, dos tigres, dos cachorrinhos, dos gatinhos, dos ratos. Certo? Nós temos essa responsabilidade que Deus nos deu e que nos une a Deus. É justamente uma inteligência extremamente privilegiada que a ciência médica da nossa doutora Rita está transformando o século XXI no século da mente. O que foi o século XX do DNA, o século XXI é o século do estudo da mente e é fundamental nessa sustentabilidade. Então, vamos passar a palavra ao Márcio Macedo Costa para nos falar sobre os desafios do financiamento para o desenvolvimento sustentável. Okay. Bom que eu já ganhei palmas antes de começar, não falei nada, né? Então já está tudo certo. Bem, gostaria muito de agradecer o convite, é uma honra estar aqui no Tribunal de Contas do município, né, para uma plateia tão grande. E o tema que Betânia propôs, já que eu sou lá do BNDES, trabalho no Departamento de Meio Ambiente, é do financiamento para o desenvolvimento sustentável. Então, em tempos de Rio+20, que não trata apenas de meio ambiente, né, mas esse tema é fundamental, dado que os desafios existentes para a mudança dos modos de produção, da maneira como nós produzimos e consumimos, é gigantesco. E a participação do financiamento, dos instrumentos de financiamento, é uma parte fundamental
para a solução deste desafio. Inicialmente, quando a gente fala de financiamento para o desenvolvimento sustentável, temos aí financiamento e sustentabilidade, né? Quando se fala em financiamento, nós estamos pensando em emprestar dinheiro, não é isso que um banco faz? Individualmente, quando todos nós temos um projeto, né, de alguma coisa e procuramos um financiamento, seja uma empresa ou um indivíduo, um financiamento num banco, você tem lá umas condições desse financiamento e o negócio envolvido tem que ser rentável o bastante para que você consiga pagar por aquele financiamento, né? E aí tem toda essa questão hoje das taxas de juros, dos prazos, né? Ora, a relação disso com as atividades que nós chamamos atividades voltadas para o desenvolvimento sustentável nos traz um grande desafio, porque essas atividades elas têm que ter uma rentabilidade. Então, se nós estamos falando de tecnologias inovadoras, por exemplo, né, essas tecnologias inovadoras elas têm que passar por esse crivo da sua sustentabilidade financeira, digamos assim. Então, tudo que nós vamos falar aqui em relação aos desafios, ele tem uma base, premissas relacionadas ao funcionamento do sistema financeiro, em geral, né? Das dificuldades existentes, de quem pode pegar o financiamento, se esse financiamento vai ser pago no tempo certo, se aquela inovação tecnológica tem um mercado, enfim. Nós do BNDES, nós atuamos um pouco diferente, de modo um pouco diferente dos bancos comerciais, né? O BNDES, além de ser inicialmente um banco, né, ele, e portanto, tem todos os critérios e os cuidados que um banco tem que ter ao oferecer empréstimos, né? Mas o BNDES em segundo lugar, nacional, então ele é do Estado brasileiro e principalmente da sociedade brasileira. O BNDES faz 60 anos esse ano e ele sempre esteve atento aos desafios existentes da industrialização, do desenvolvimento brasileiro. Então, ele é banco, ele é nacional, ele é de desenvolvimento, então a missão é voltada para a promoção do desenvolvimento brasileiro, esse desenvolvimento econômico e social. E hoje, por que não dizer que esse S do social é um S de sustentável, dado que o sustentável ele pode abarcar também o lado social. Então, começar a explorar aqui algumas questões, inicialmente, dos grandes problemas ambientais existentes hoje. E aí, problemas ambientais, eu estou querendo me referir não apenas aos problemas ambientais ligados à natureza, aos ecossistemas, mas questões ambientais numa visão mais ampla, em que a parte social está envolvida, cultural está envolvida. Aliás, na Constituição brasileira, a definição de meio ambiente é uma definição ampla, não é uma definição restrita às questões das matas, da fauna, né, das águas. Então, quando eu falar de desenvolvimento sustentável, meio ambiente, estamos no âmbito dessa definição mais ampla da Constituição brasileira. Os grandes problemas ambientais, muitos de vocês conhecem, mas nós temos aí redução da camada de ozônio, que foi um problema, vocês se lembram disso? Que era o problema da radiação ultravioleta, o problema do câncer. Uma década atrás, isso era um grande problema mundial. E não é que a humanidade conseguiu direcionar corretamente para esse problema e nós conseguimos reduzir a emissão dos gases que causavam a redução da camada de ozônio. Claro que é mais simples, porque era uma questão dos gases, das geladeiras e tal, trocaram-se os gases em nível mundial, mas é um exemplo de como a humanidade viu um problema e conseguiu resolver.
A crise da biodiversidade e as mudanças climáticas são problemas de muito maior complexidade e que, sem querer ser pessimista, em ambos nós estamos atravessando um período muito difícil. A perda de biodiversidade é maior do que em outras décadas, principalmente pelo avanço da fronteira da civilização, e aí você reduz as áreas de habitat natural. E as questões climáticas é um tema que agora se tornou comum, né? E todo mundo tem oportunidade nos meios de comunicação. Estou perdendo o pessoal daqui, né, do ladinho aqui. Pessoal, nos meios de comunicação em discutir as mudanças climáticas. E tudo isso que se fala sobre as mudanças climáticas em relação à necessidade de redução das emissões de gases do efeito estufa, infelizmente, todos os cenários indicam que essa é uma batalha que está sendo perdida. Porque aí a complexidade é muito maior. Não é questão de reduzir os gases, mas de mudar o consumo de energia do mundo, o que significa uma mudança das cidades, das fábricas, dos meios de transporte e do modo de vida de cada um dos seres humanos. De modo diferente, é claro, né? Tem gente que tem um nível de vida lá embaixo e que não pode pagar agora, se exigir mais de uma pessoa que tem a renda lá embaixo para que ela reduza mais o seu consumo para salvar o planeta. Então temos uma questão de assimetria de quem paga por isso. E não tenham dúvida que essa dívida vai aparecer. Se não aparece para a nossa geração, vai aparecer para os nossos filhos e netos. Seja na forma de mudar o nosso modo de vida ou se adaptar às mudanças climáticas que estão para acontecer. Um dos problemas mais graves do mundo é a desertificação. A gente quase não fala disso, mas isso é grave porque é muito acelerada e porque significa a perda de área agriculturável. Ora, para um mundo que caminha aí para o meio do século para 9 bilhões de pessoas, a perda de área agricultável é uma questão muito séria. E no Brasil, vocês veem, os problemas advindos da falta de cobertura vegetal, vocês veem aquelas crateras, a gente anda numa estrada, né? Vê aquelas vossorocas, isso é perda de solo, né? Perda de terra. A crise dos recursos hídricos também é muito séria, com a urbanização crescente. Muitas cidades já vivem essa questão, é outro problema grave. A degradação dos oceanos, a acidificação dos oceanos, é algo também que vai ser tratado aí na Rio+20. Ainda não está sendo tratado da maneira como deveria. E a gente chega em 3 questõezinhas ali que também são problemas ambientais nessa perspectiva social, que é saneamento, a poluição local e a fome, a miséria. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, tem aquele conceito que muitos de vocês devem conhecer, que foi elaborado, ganhou força na época da Rio 92. E a gente comemora agora Rio+20, 20 anos depois. E o conceito era, o desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Esse é um conceito difícil, porque o que é necessidade presente, o que é necessidade futura, o que é o comprometimento da possibilidade. Então, é um conceito fluido, ele não tem muita precisão. Mas talvez tenha sido essa falta de precisão que tenha sido o fator que conseguiu juntar o mundo em torno de um conceito. Então, todo mundo fala de desenvolvimento sustentável, cada um tem a sua abordagem específica para o desenvolvimento sustentável. Então, isso foi curioso na história, né, ambiental, porque a falta de precisão do conceito serviu para juntar, né, os diferentes grupos com diferentes posições em relação a um conceito. Isso foi interessante e é um grande aprendizado para a gente, às vezes, quando a gente quer buscar
diretrizes, né, slogans e coisas a trabalhar. Né? O desenvolvimento sustentável ele tem que abarcar algumas coisas. Primeiro, a capacidade de suporte da biosfera, ou seja, a capacidade de absorver os poluentes. Isso é uma questão ambiental séria. Né? Se você estiver na Avenida Rio Branco e o conjunto de automóveis emitir uma quantidade de poluente, material particulado, fumaça muito grande, né? A gente diz que a capacidade de suporte da bacia aérea está ultrapassada. Isso enfrenta problemas que podem gerar problemas de saúde, no caso. E um dos grandes problemas ambientais locais, a gente fala muito em CO2, carbono, problemas globais, mas o verdadeiro problema é a poluição local. A internação devida a questões hospitalares, de questões respiratórias, é muito grande no Brasil. Né? Então, esse é um problema grave e que deve ser encarado pelo desenvolvimento sustentável. O outro é o quê? A capacidade de ter recursos naturais. Né? Aquela ideia de que vão acabar os recursos do planeta. Também é outra questão. Né? O outro é a redução de pobreza, né? De modos de vida insustentáveis. Aqui é um quadro em que a gente, a partir dessa primeira visão do problema global, a gente vai falar das políticas ambientais existentes. E a gente está categorizando as políticas em 3 grandes gêneros. Uma são as políticas de comando e controle. Quando você estabelece uma regra, olha, o máximo de decibéis permitidos numa zona urbana é de tantos decibéis. Por quê? A sociedade decidiu que a qualidade do ruído ela não pode ultrapassar certo limite, porque isso tem problemas de incomodar as pessoas e problemas de saúde também. O mesmo existe para qualidade dos produtos ou nível de qualidade do ar. Né? A sociedade impõe, através dos normativos, regulações, ou seja, comando e controle sobre as atividades produtivas e de consumo, que é um tipo de política ambiental, né? Muito necessária, às vezes não suficiente, mas muito importante. Quais são as espécies? Os padrões de emissão de poluentes, padrões de qualidade de produtos, padrões de desempenho de produtos. Você quer comprar um produto que tem um mínimo de desempenho, aí tem um Inmetro aí para assegurar que aquele produto tenha qualidade de serviço, de segurança. Né? Você está botando um aquecedor a gás na sua casa. Esse aquecedor a gás, todo consumidor quer que esse aquecedor seja de um fabricante que tenha passado lá pelos critérios do Inmetro, né? Para assegurar que tem segurança naquele produto. Né? A mesma coisa com as questões ambientais. Então, você fala de padrões tecnológicos, proibição e restrições sobre produção, comercialização e uso de produtos e processos. A gente tem vários exemplos disso no Brasil. Por exemplo, há algum tempo atrás, o Brasil ainda tinha chumbo na gasolina. Né? E isso começou a desaparecer em todo mundo porque se descobriu que o chumbo estava aparecendo no sangue das pessoas. Porque estava queimando a gasolina com chumbo e as pessoas estavam respirando. Isso estava virando um problema ambiental e o chumbo é um metal que causa sérios problemas para a saúde. Outro recente agora é o... Quem sabe? Tá um debate recente agora sobre proibição de um determinado produto. Hein? Amianto. Perfeito. Isso é uma discussão de longa data no Brasil, tem vários tipos de amianto, tá? Mas agora parece que vão partir para a proibição. Um outro tipo de comando e controle é o licenciamento ambiental. Você vai fazer uma planta industrial, uma hidrelétrica, né? Você tem que passar por um processo de licenciamento. Outro é o zoneamento ambiental, dizendo onde cada atividade econômica pode ser realizada. E outros são os estudos prévios de impactos ambientais. Ao longo da história, essas espécies de comando e controle, eles se mostraram insuficientes. São essenciais, mas insuficientes. Por isso que começaram a ser desenvolvidos instrumentos econômicos. Você vê que eu já estou chegando no nosso tema, né?
instrumentos econômicos para serem combinados com os instrumentos de controle e comando para as políticas ambientais, né? Que são de interesse da sociedade. Então, aí a gente tem vários tipos. Tributação sobre poluição, ou seja, um imposto sobre um nível de poluição. Isso está se pensando muito em termos das emissões de gases de efeito estufa, o CO2, por exemplo. Ou seja, coloca um preço pela tonelada de CO2 emitida. É uma forma de internalizar no custo, né, da produção o custo externo daquela emissão. Porque às vezes tem uma produção que você está produzindo um poluente e esse poluente ele está causando um problema na sociedade, em outras pessoas, né? Então você tem que internalizar aquele custo na produção, para que na escolha das alternativas de produção o empreendedor possa fazer as escolhas corretas baseadas nesses preços. Tem a tributação sobre o uso de recursos naturais, incentivos fiscais, né, para reduzir emissões, para tecnologias, a gente vai falar sobre isso, e financiamentos em condições especiais. É o nosso tema de hoje, relativo ao desafio de como financiar atividades que, se não vão trazer um desenvolvimento sustentável, vão colocar uma cidade, um bairro, um país, uma região na trajetória da melhoria dos indicadores socioambientais, na trajetória do desenvolvimento sustentável. É muito difícil a gente dizer, isso aqui é uma cidade sustentável. É muito difícil falar isso. Ainda mais porque a gente vive baseado em recursos externos e o que a gente faz depois de pegar os... Pensem numa cidade. Os alimentos, a energia vêm até a cidade, eles são processados, utilizados, né, para manutenção e crescimento, e depois o que tem que ser feito? Jogar para fora. Isso é um caráter, uma característica fundamental de todo problema ambiental. Assim, queria que vocês ficassem atentos com isso, que isso é uma base do funcionamento da própria vida. A vida se alimenta disso, né? Os seres vivos, o que a gente está fazendo? Pegando alimentos de propriedade, energia, né? Tem nos alimentos, armazenado, processando e a gente tem que jogar para fora. Não é isso? Se a gente, na nossa casa, entrasse o jornal e a gente não jogasse o jornal fora, o que aconteceria? Teríamos uma morte terrível. Uma morte por excesso de jornal em casa. Por quê? O que eu quero dizer com essa piada? Quero dizer que um dos aspectos fundamentais da célula, do ser humano, do ser vivo em geral, das cidades, dos ecossistemas, das economias, é esse processo de pegar recursos valiosos, processá-los e jogar poluentes e calor de baixa temperatura para fora, né? Onde é que a gente bota o nosso lixão, gente? Não é na cidade do Rio de Janeiro. Era Gramacho e agora é Seropédico. Aliás, perdão, não é lixão, é aterro sanitário, né? A gente joga para fora. Isso é fundamental porque é uma característica da qual a gente não pode escapar. Mas a gente pode trabalhar em cima dessa característica, né? Reduzindo a necessidade da entrada de materiais, reciclando mais e reduzindo o que se joga para fora, né? E aqui tem uma questão fundamental dos ecossistemas, que eu posso ser muito sustentável em algum lugar aqui, às custas da insustentabilidade da vizinhança ou do entorno. Então, esse é um problema ecológico da mais alta relevância, né? Porque eu posso estar muito bem aqui, quando a gente está no ar-condicionado aqui, certo? A temperatura está adequada. Lá fora, na saída, na exaustão, está o calor da saída do ar-condicionado, né? Aquele ambiente lá fora, ele não está adequado. Ninguém gostaria de ficar ali na saída do calor do ar-condicionado. Então, o entendimento dessas relações entre parte de um ecossistema, parte de uma cidade, partes de uma economia,
é absolutamente fundamental. Os outros instrumentos são mercados de produtos saudáveis, permissões negociáveis, eu não vou entrar aqui no tema, sistema de depósito-retorno. Lembra na época que a gente levava a garrafa para trocar e voltava? A gente acabou com isso, está voltando um pouco agora, né? Porque isso foi substituído pela garrafa PET, que é mais leve, dá mais segurança, principalmente a questão das crianças e tal, diminui o gasto de transporte, que fica mais leve, mas tem esse aspecto da garrafa, de voltar. Mas aí falava, não, mas a garrafa, você tem que botar muita água para limpar e tal. Então é a questão ambiental do que é melhor, né? Mas isso também é um instrumento econômico. E também o poder de compra do Estado, que é absolutamente fundamental para viabilizar certas tecnologias inovadoras. Agora, tem outros gêneros da política ambiental, que é apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico, a educação ambiental, é absolutamente fundamental para isso, as unidades de conservação, as informações ao público em geral. Eu vou falar rapidamente 3 etapas das políticas públicas ambientais, só para a gente perceber o momento que a gente está hoje. Lá nos países mais desenvolvidos, tiveram industrialização, já tem uma industrialização mais avançada há muito tempo, desde o século XIX até a Segunda Guerra, como é que era a questão ambiental? Né? Não tinha normas ambientais, isso não existia. Se alguém se sentisse prejudicado porque alguém tivesse feito poluiu o rio, aí você está embaixo do rio e está pegando uma água suja, você era prejudicado, era a parte prejudicada, que nas vias judiciais comuns você fazia a reclamação, era um processo dessa natureza. Né? Mais tarde, com a industrialização crescente, né, principalmente nos anos 50, nesses países mais desenvolvidos, começaram a aparecer as políticas de comando e controle. Ou seja, vamos colocar regras, aquelas que eu mostrei para vocês, normatizações, regulações, né, para colocar padrões de emissão, padrões e rotas tecnológicas, qualidade ambiental, né, qual o nível de qualidade do ar que a nossa sociedade deseja. Isso é uma pergunta fundamental para todo mundo, não é isso? Ou a qualidade das águas. Uma coisa mais recente é a combinação entre padrões de qualidade, né, regras de comando e controle e instrumentos econômicos. Né? Então você tem refinamento dos padrões de emissão e qualidade ambiental, mas também tem um refinamento dos instrumentos que se tem para atingir essa nova produção. Aqui apenas uma abordagem de acordos voluntários, que podem ser realizados, os públicos e os privados. Não é? Hoje nós temos casos em que empresas têm acordos com a sua vizinhança para um certo procedimento, né? Ou empresas que têm iniciativas individuais, né, procedimentos ambientais, ou mesmo iniciativas coletivas de setores econômicos que decidem estabelecer critérios e abordagens. Na gestão ambiental das empresas, é claro que isso é sincrônico, tá? Aquilo que eu falei sobre comando e controle, instrumentos econômicos, isso atua, é presente ao mesmo tempo hoje, né? E para as empresas é fundamental o desenvolvimento de padrões de qualidade. Antigamente, como é que se fazia para combater a poluição? Você diluía o poluente. Você botava mais água ou botava uma chaminé maior, né, mais alta. O meio ambiente era considerado um meio livre, né, e não tinha isso que a gente chama hoje de responsabilidade ambiental corporativa. Nos anos 70 e 80, começaram a estabelecer para as indústrias os sistemas de licenciamento, ou seja, os critérios, né, e adotarem medidas de controle de processos, ou seja, controle da poluição, end of the pipe, no final do tubo, né, quando a poluição já gerada, você fazia um controle, e havia uma atitude reativa das empresas para tentar cumprir as normas
e obrigações ambientais. Existia responsabilidade ambiental meio que isoladamente. Mais recentemente, essa perspectiva das empresas começou a mudar em termos de códigos voluntários de conduta, avaliações de ciclo de vida de produtos, produção mais limpa, ou seja, em vez de controlar uma poluição já gerada, você tenta evitar aquela poluição. E integração de responsabilidade ambiental na estrutura empresarial. Muito bem. Desse quadro, infelizmente, eu estava pegando esse slide ontem e eu não consegui achar em português. Vamos falar do Brasil. Qual é, na linha do tempo, as políticas ambientais no Brasil? Vocês sabem que a gente está discutindo agora Código Florestal, e o Código Florestal, o de hoje, o válido ainda hoje, quando está em discussão esse novo Código Florestal, mas ele é de 1965. Mas o Código Florestal inicial é de 1934. Em 1934 se estabeleceu um Código de Águas, um Código de Minas e um Código Florestal no Brasil. Naquela época, essa história de reserva legal, você ter uma parte da propriedade rural intocada, a principal razão não era ambiental. Por que o Código Florestal disse o proprietário rural tem que manter uma parte com floresta, com mata? Era uma questão energética. Era para manutenção de potencial energético do país. Porque nos anos 40, a matriz energética brasileira, 70% era lenha. Nos anos 40, hein? Lenha. E a lenha hoje ainda é participante da matriz energética. Mas ele era de 34. Mas, pegando a linha, a gente pode falar do Código Florestal. Nos anos 70, muito importante, o Programa Nacional do Etanol, né, que depois foi uma aposta brasileira que hoje é considerado um sucesso como escolha. Né, você vai, internacionalmente, é reconhecido como uma política de sucesso. Nos anos 80 e 81, a Política Nacional do Meio Ambiente, é o grande pilar da política ambiental no Brasil. Em 97, a política nacional. Aqui, em 88, a Constituição Brasileira, né, que é o segundo grande pilar da política nacional ambiental no Brasil. Né? Primeiro, a Política Nacional de Meio Ambiente. Aqui, em 88, a Constituição, que tem uma abordagem ambiental. Em 97, a Política Nacional de Recursos Hídricos. E, em 98, o terceiro grande pilar da política de meio ambiente no Brasil. Então, primeiro, Política Nacional de Meio Ambiente, 81, Constituição Brasileira, em 88, e, em 98, a Lei de Crimes Ambientais. Tudo que nós estamos vendo agora, ele só foi possível porque, em 97, apareceu essa lei que começou a criminalizar a pessoa jurídica, né, e as pessoas físicas por crimes ambientais. Então, o efeito disso sobre o comportamento de empresas, de estados, municípios, foi muito significativo. É um quadro. A pessoa só muda mesmo quando tem no bolso ou tem o risco de estar cometendo um crime. Né? Em 2000, o Sistema de Unidade de Conservação. Em 2004, o Sistema de Controle do Desmatamento no Brasil, que em 2004 atingia 27 mil quilômetros quadrados, cerca disso, e hoje é de 6 mil quilômetros quadrados, é muito ainda, mas o Brasil conseguiu ter muito sucesso na redução do desmatamento. O programa do biodiesel no Brasil, em 2005, estabelecimento do Código Florestal, do Sistema Serviço Florestal Brasileiro, para as concessões florestais. Aqui em 2009, a Política Nacional de Mudança do Clima. Aqui o zoneamento agroecológico da cana, dizendo onde você pode plantar cana. Aqui em 2010, uma lei que foi discutida durante décadas no Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é um desafio gigantesco para todos os municípios brasileiros.
E o programa Bolsa Verde aí de benefícios para as empresas. Vamos falar de financiamento, então, feito esse primeira abordagem. Alguma pergunta? Pode perguntar à vontade agora. Decidi fazer um bloco, agora que eu entro em financiamento. Sim. Sim, porque se você observar as multas aplicadas no Brasil, o percentual de pagamento dessas multas é ínfimo. Ínfimo. Então, nós temos um problema de aplicação das leis, sim. Você consegue, por vias judiciais, levar até a última instância com relação ao pagamento de multas devido a infrações ambientais. É sem dúvida. Algo mais? Não? Muito bem, então vamos falar de financiamento. Então, temos um problema de promover o desenvolvimento sustentável, tornar as nossas cidades, o Brasil, o planeta, numa direção mais sustentável. Não é? O que vem à cabeça de vocês de urgência, assim, de coisas a serem feitas? Né? A gente vai pensar em quê? Saneamento ambiental, não é isso? Talvez a questão ambiental brasileira mais importante é o saneamento ambiental, que atinge diretamente a qualidade de vida, né, das pessoas. Né? E saneamento ambiental, quero dizer, resíduos sólidos urbanos, lixo, esgoto, coleta e tratamento de esgoto, que ainda não é universalizado no Brasil, e coleta e tratamento, abastecimento de água. Não é isso? O que mais? O que é importante para a gente aumentar no Brasil em termos de sustentabilidade? Habitação, né? Tem vários aspectos da habitação. Primeiro, as condições que as pessoas vivem. as condições que as pessoas vivem. Isso. Áreas de risco. E um aspecto interessante para o financiamento agora é a eficiência energética das habitações. Nós temos tudo para fazer programa, o Brasil tem déficit habitacional, né? Fazer grandes programas habitacionais em que as casas sejam eficientes, usando, por exemplo, energia solar. Não digo nem solar fotovoltaica para produzir energia elétrica, não. Solar térmico para não precisar ter chuveiro elétrico ou usar menos o chuveiro elétrico, né? Ou chuveiro a gás. Né? Qual a diferença dos dois, por favor? O solar, a energia solar, você tem o solar fotovoltaico, que são aquelas placas solares. Né? Tem aqui... Ninguém sabe o que fazer com ela. Ela é um problema de reciclagem, assim como os nossos eletroeletrônicos. Né? Então, as placas solares, elas convertem a energia solar em eletricidade. Ele é propriedade de um metal que tem excitação dos elétrons, e aí você gera uma corrente elétrica. Né? Vai avançar muito no Brasil isso. Né? Então, o solar fotovoltaico, ele produz energia elétrica. Já o solar térmico, ele é simplesmente... Ora, vocês estão em algum lugar que, às vezes, no verão, se abre a torneira, né? A água está quente, né? É energia solar. Mas o solar térmico já tem todas essas lojas aí de material de construção e tal. Você vende, assim, são placas em que você tem um fundo preto e um filmezinho de uma placa, um vidro e uma água correndo ali. Então bate a energia solar, você aquece aquela água, joga para um reservatório e você tem água quente. Então ele é fundamental porque ele atinge a questão do chuveiro elétrico, que é um dos principais vilões do setor elétrico brasileiro. Vocês sabem disso? Por quê? Porque todo mundo resolve tomar banho o quê? Na hora que chega do trabalho. Então tem um pico, né, de demanda de energia e que o principal vilão é o chuveiro elétrico. Incrível, né? E a gente dá desconto de IPI para essas bombas, assim, você vê na loja, né? 5.000 watts de chuveiro, uma coisa fantástica e tal. Isso é uma tragédia energética. Né? Porque você está
todo o esforço de hidrelétrica e tal, claro que não é só isso, mas esse é um componente do nosso sistema. Então, olha aí um desafio de política ambiental na questão do chuveiro, desafio fiscal, de você estar favorecendo o chuveiro elétrico e não favorecendo outras tecnologias, né? E um desafio de financiamento de tecnologias diferentes, solar e tal, né? Então, um problema simples como esse, a gente já vê a questão do financiamento e as dificuldades que existem, né? O que mais, gente? De reflorestamento. Tocou no meu tema atualmente mais caro para o nosso departamento. Aliás, convido a todos, né, de agora sexta-feira, lá no Parque dos Atletas, na Rio+20, às 11h30 da manhã, lá na Barra, né? A entrada é livre. Tem um evento do BNDES sobre reflorestamento, como aumentar a escala do reflorestamento no Brasil. A gente já tem uma experiência e convido a todos para participar desse evento lá no auditório lá do Parque dos Atletas, às 11h30 da próxima sexta-feira, agora dia 15. Você falou aí gestão sustentável dos resíduos. Você imagina o que é? O Brasil está num bom momento, né? Que se fala, economia, né? Está num bom momento, perspectiva boa, apesar da crise internacional. A conexão disso com o aumento dos materiais, da consumo de energia, é gigantesco, né? Para você ter 1 tonelada de minério, você tem 3 toneladas de resíduos. Para ter um sanduíche de uma loja, né, num fast food desses aí, a quantidade de papel e caixinha é impressionante, né? O que a gente faz hoje. Claro. Não, você tem a bandeira. A gente aumentou. Parece que o nível de vida, o nosso modo de estruturação é muito mais intensivo em materiais. Então, quando o Brasil está agora nessa perspectiva de aumentar, né, ter taxas de crescimento crescentes, né, e estáveis, essa é uma questão fundamental. Real para o Brasil, porque isso atinge a gente. Você vê o que acontece ao final de um grande evento de materiais, né? É impressionante. A gestão de resíduos é um problema para todos nós, para o cidadão, da inteligência em formas de atuar e educação ambiental também. Só que só a educação ambiental não dá, você tem que ter o sistema funcionando. Mais algum? Grande questão para ser? Energias renováveis. Energias renováveis. Né? Aumentar, como financiar as energias renováveis no Brasil. Né? Como melhorar os indicadores socioambientais das empresas brasileiras. É só o pré-sal? Será que o pré-sal é a solução? O pré-sal é uma das soluções, que a gente não vai jogar fora, né? Ele é uma solução e ele pode ajudar a gente nisso. Né? O pré-sal é uma boa solução. O que mais? Tá bom por aí? A gente vai descobrir mais. Né? Eu não quero ficar dizendo, olha só, aqui eu estou trazendo BNDES, mas todos os bancos têm as suas linhas de financiamento, os seus desafios para os grandes problemas. Eu vou trazer um quadro do BNDES, porque a gente já tem hoje um leque de linhas, programas, fundos de financiamento muito amplo. Então, já chega um pouco da nossa questão, né? Quais são os desafios do financiamento? Por que a gente não consegue financiar mais? Né? Então, já vamos começar a pegar os elementos desses desafios e como superá-los. Só um quadro de linhas de financiamento. Só para florestas, aí, eu tenho umas 5 linhas lá dentro do BNDES. BNDES florestal, que pode servir para grandes empresas, micro, pequenas e médias empresas, governos estaduais e municipais, cooperativas, associações, fundações, pessoa física não. Mas aqui a gente vai marcando, né? BNDES Florestal, Mata Atlântica, Pronaf, Fundo Amazônia, agropecuária também temos vários, esses 2. Energia também, eficiência energética, Proesco, energias alternativas e meio ambiente. Recentemente temos o Fundo Nacional de Mudança Climática. Eu vou falar rapidinho de cada um para dar os desafios
em cada um dos setores, floresta, de energia, de saneamento, né? Mas aqui é só para dar um quadro geral, né? Para dizer que hoje não falta dinheiro, não falta recurso para projetos de cunho ambiental. Não é essa a nossa questão. Pode vir a ser na medida que a gente aumente a demanda por financiamentos, é o que a gente espera, e a gente prevê isso lá no BNDES. Pode ser que lá na frente está o dinheiro sobrando aqui para a gente financiar e que a gente vai precisar de outras formas, outras fontes de recursos. Aliás, esse é um grande problema, a gente vai enfrentar à frente. Vamos falar de agricultura, né? Uma das grandes questões na agricultura brasileira é o aumento de produtividade da propriedade rural. A gente sabe que vários setores da agricultura brasileira são altamente produtivos. Você pegar a soja lá no Mato Grosso, é a maior produtividade por hectare do mundo. Não existe igual. Não é? Só que nós temos agora, no âmbito do Código Florestal, em que será obrigado a ter uma restauração, né, a recuperação de área degradada, a questão do aumento da produtividade, principalmente para o pequeno produtor, é fundamental. Né? Ou seja, problema, como aumentar a produtividade com tecnologia na propriedade rural brasileira e como financiar isso? Né? É um problema tecnológico, gestão e de financiamento. Pois bem, o governo brasileiro ele criou esse programa ABC que se chama Agricultura de Baixo Carbono, tentando juntar o aumento de produtividade com redução de emissões por parte da agricultura. Né? Esse programa foi criado em 2010, com o objetivo de mitigar a emissão de gases de efeito estufa, financiar agriculturas e cooperativas com condições diferenciadas e tem recursos muito grandes. Né? Aí já é a questão do financiamento. O BNDES e o Banco do Brasil são os repassadores desses recursos da agricultura de baixo carbono. Então, um proprietário rural que deseja fazer uma integração de lavoura e pecuária na sua propriedade, que hoje existem técnicas para isso, né? Você botar boi junto com a agricultura para aumentar a produtividade por hectare, né? A área, as condições de financiamento são de 5,5% ao ano. Né? Isso aí é abaixo do custo de captação do recurso do BNDES. Porque todo banco funciona assim, né? Ele pega dinheiro de alguém, né? Tira um spread dele, uma taxa para ele, né? E empresta aquele dinheiro, né? Para um outro. É isso? Então ele tem um custo de captação. E o BNDES também tem. E é da taxa de juros de longo prazo, que é 6% ao ano. E aqui é 5,5%. O BNDES está emprestando a 5,5%. Como é que você explica isso? Ele pega 6 e empresta 5,5%? Sim, porque o Tesouro Nacional está equalizando. Ou seja, essa diferença é paga pelo Tesouro, que na verdade somos todos nós. Né? Então é como se o Tesouro Brasileiro... Como não? O Tesouro Brasileiro está, digamos, subsidiando ou dando incentivo para taxas de juros em condições melhores para que os proprietários rurais tenham projetos de integração da lavoura pecuária com silvicultura, com fixação biológica de nitrogênio, plantio direto, uma série de tecnologias hoje já existentes para aumento de produtividade na propriedade rural. Grande problema desse programa. A fase inicial dele ainda está aquém do que se esperava, ou seja, faltam projetos. Estão aparecendo, mas a componente de extensão rural, de levar para o proprietário assistência técnica e extensão rural, é crucial para que os projetos apareçam. Né? Esse é um dos grandes problemas. Você ter o dinheiro para emprestar e não ter quem vá pedir o dinheiro. Isso é muito comum de acontecer. Mas acontece.
Um outro aspecto interessante, que eu já tinha falado, é o zoneamento, é o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar. Foi aprovado em 2009 e ele determina quais as áreas de expansão da cana-de-açúcar no Brasil. E a gente está precisando aumentar a área de cana, que é de cerca de 7 milhões de hectares. Isso é muito pouco ainda, né? A gente que ainda pode crescer o consumo de etanol no Brasil e até mesmo aumentar as nossas exportações. Então, vocês podem observar que essa área teve uma discussão muito grande. Lá fora falavam que o etanol vai invadir a Amazônia, a cana e tal. Então, nessa área não se pode ter expansão da cana-de-açúcar. Então, ele ficou restrito a algumas áreas. Mas o zoneamento indicou quase 64 milhões de hectares de áreas aptas para expansão, todas fora dos biomas Amazônia e Pantanal, né? Então, o que a gente quer dizer? Que a produção de etanol ela pode crescer sem afetar a produção de alimentos, onde você vê a expansão das áreas, né? E sem promover desmatamento, seja na Amazônia ou em outros lugares. Vocês vão ouvir, enfim, quem se interessa no assunto, assim, ainda é recente, mas esse talvez seja um dos grandes instrumentos do Brasil na questão do desenvolvimento sustentável e redução das emissões de gases de efeito estufa. Se chama Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. No final, tudo é o quê? É taxa de juros mais baixa, né? No final é isso, para você dar condição para aquela tecnologia que ainda é incipiente, que está no início da sua difusão no mercado, para que ela tenha melhores condições. É o caso da energia solar, é o caso, sei lá, do carro elétrico, do carro híbrido, né? Ele é mais caro, do ônibus, o ônibus elétrico, o ônibus híbrido, né? Ele é mais caro, não é? Então, para fazer com que esse produto mais caro tenha condições de competição com o outro, você dá condições melhores de financiamento, para que, ao longo da vida do produto, você tenha condições financeiras de adotar aquele produto. Mas o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, ele está previsto na Política Nacional sobre Mudança do Clima, e ele tem como fonte de recursos não o pré-sal, mas recursos do petróleo, através do que a gente chama de participação especial do petróleo, que é um grupo de campos de petróleo de alta rentabilidade que dedica uma parte, é um tipo de royalties, né? Uma parte desses recursos que eles chamam de participação especial. Até 60%, até 10% da participação do petróleo, aliás, até não, 10% da participação especial do petróleo vai para o Ministério do Meio Ambiente, né? Sempre foi. Mas ele não era utilizado, porque era só para acidente de petróleo, essas coisas. E passou-se uma lei para dar esse recurso para o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Então, desses 10% que vai para o Ministério do Meio Ambiente, até 60% desses 10% vão para o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, que a gente chama de Fundo Clima, né? Então, até 6% da participação especial pode ir para o Fundo Clima. Isso por ano, sabem qual é o limite disso, calculando qual é o valor da participação especial do petróleo? Está em torno de 750 milhões de reais por ano. Isso para os números do BNDES, que a gente desembolsou no ano passado 140 bilhões de reais, é relativamente pouco, mas isso é anual. Então, a previsão é de que ao longo dos 5 próximos anos, 10 anos, esse Fundo Clima vai ser um instrumento muito poderoso para investimento em tecnologias mais eficientes, tecnologias que ainda estejam numa fase inicial do mercado, ainda precisem de incentivo, né? Quais são os recursos hoje? Ele já está operacional, tá? Já está... Qualquer empresa já pode, dentro das regras, já pode solicitar recursos. Tem uma parte não reembolsável,
que popularmente a gente fala de fundo perdido, né? Que está a cargo, gerida pelo Ministério do Meio Ambiente. E outra, reembolsável, é de gestão do BNDES. Então, o BNDES que está gerindo essa parte reembolsável e que já tem no BNDES 200 milhões. Esse dinheiro já está no BNDES. Tá? E para 2012 serão 360 milhões. Poderia ser 750, mas como está no início, o Ministério da Fazenda não está dando tudo. Está vendo como é que isso vai desenvolver. Então, 200 mais 360, aí no segundo semestre vai ter 560 milhões para investimentos em tecnologias mais eficientes. Né? Eu vou falar agora dos setores em que o fundo pode adotar, porque ele é um destaque. E não, deixei passar. Deixei passar. Quais são os 6 setores? Primeiro, resíduos sólidos urbanos. Ou seja, tratamento de resíduos com aproveitamento energético. Taxas de juros favorecidas. Transportes eficientes. Né? Transporte sobre trilhos, aquisição de ônibus elétricos, ônibus híbridos. Terceiro, energias renováveis. E aí tem energia de biomassa, quer dizer, de resíduos florestais, resíduos agrícolas, né? Energia dos oceanos e energia solar. A parte eólica não entra no Fundo Clima. Aí vocês podem falar, mas por que não entra? É eólica? Mas a eólica está crescendo agora no Brasil, coisa super legal. Por que não entra? Porque não é mais preciso dar recursos baratos para investimentos em eólicas. Eólica hoje já virou comum. Já tem grandes investimentos e as taxas de juros existentes no BNDES, que já são abaixo do mercado, já são suficientes. Então, para o Fundo Clima, a gente não precisa dar essas taxas melhores. Né? E nem para a cana na parte de biomassa. Né? Então, energia, transporte, resíduos sólidos urbanos, energias renováveis, fornos mais eficientes de carvão vegetal, né? Combate à desertificação, é o quinto elemento, restauração de biomas e atividades produtivas com madeira, frutos e fibras. E, por último, máquinas e equipamentos eficientes. Vocês veem esse negócio do Procel, não tem? Na geladeira, você vai na loja comprar a geladeira. Tem lá o selo do Procel, né? O índice de eficiência A, B, C, D, E, não é isso? O Inmetro estabelece, através do seu Programa Brasileiro de Etiquetagem, uma série de entradas de equipamentos, considerando aqueles mais eficientes. Né? E a ideia é, pelo Fundo Clima, você dar condições mais favorecidas a esses equipamentos de maior eficiência, principalmente para o setor industrial. Qual é a nossa expectativa? De que você vai aumentar no parque de equipamentos, né, a quantidade de equipamentos mais eficientes em termos energéticos. Né? Se a gente for fazer um quadro geral dos investimentos ambientais do BNDES, setores ambientais, isso aí o pessoal da imprensa pergunta muito, né? Vocês podem ver o seguinte, olha lá. Em 2011, só para pegar o quadro de 2011, né? Isso aqui, os valores em milhões, e aqui eu tenho 18 mil, ou seja, esse valor aqui é de 18 bilhões de reais em desembolso. Em 2011, 5 bilhões para hidrelétricas de grande porte, 7 bilhões para energias renováveis e eficiência energética. Não é pouco isso, hein? É menos que os chineses estão botando, mas não é pouco. Transporte de carga, 1,6 bilhões, transporte público, gestão de água e esgoto, 1,5 bilhão, gestão de resíduos sólidos, florestas, melhorias agrícolas, adaptações de mudanças climáticas, outros. Chega esse valor aí de cerca de 18 bilhões em 140 bilhões. Então, isso aí está um pouquinho acima do 10%, né? O que é bastante significativo.
Agora, no financiamento, você tem financiamentos reembolsáveis, são aqueles que o banco empresta o dinheiro e a empresa tem que retornar com os recursos, né, fazer os pagamentos do principal e dos juros, né? E temos também os financiamentos não reembolsáveis, ou seja, o popularmente chamado fundo perdido. No BNDES a gente não gosta de chamar de fundo perdido, né? Porque o fundo perdido você perde o fundo. A gente não perde o fundo, a gente tem que ter a aplicação dos recursos, o cumprimento da finalidade. Ou seja, é um financiamento como outro qualquer. Tem contrato, análise, o cara estabelece um contrato, ele ganha, né? O recurso é pago em parcelas. Se ele não cumprir, torna-se reembolsável, né? Então, o cuidado que nós temos com os financiamentos não reembolsáveis são até muito maiores do que os reembolsáveis, apesar dos valores serem bem menores, né? Ainda mais que tem umas coisas, ainda mais que tem umas instituições, né, como o Tribunal de Contas, que está sempre ali, atento, né, para o cumprimento das regras estabelecidas, né? Então, quando nós fazemos um financiamento, temos todo o cuidado com o não reembolsável, a gente vai na pessoa física, na análise, né? A gente faz uma análise. Daqui a 10 anos, nós podemos ser questionados sobre o procedimento adotado naquele financiamento, né? Então, o cuidado tem que ser muito grande nas regras estabelecidas. Então, um dos exemplos mais conhecidos do financiamento não reembolsável é o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia foi criado pelo governo brasileiro, uma ideia simples e extraordinária, que é, quando todo mundo discutia como financiar florestas, como é que dá dinheiro para o pessoal de floresta, para melhorar, reduzir o desmatamento, e todo mundo tratava a coisa projeto a projeto, o Brasil teve uma ideia, né, de tratar isso de forma nacional. Então, o Fundo Amazônia, ele considera, de recursos não reembolsáveis, o objetivo é captar doações para investimentos não reembolsáveis em prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, promoção de conservação e uso de florestas no bioma Amazônia, né? E como é que é feito isso, né? Olha aqui o desmatamento brasileiro ao longo dos anos. 96, tá? 96 até 2000 e tanto. Quilômetros quadrados. Em 96 estava lá cerca de 18 mil quilômetros quadrados, né? E aí vinha uma trajetória ascendente, né? Em 2004 chegou a 27 mil quilômetros quadrados. Depois começou uma trajetória de redução e hoje a gente está aqui na casa dos... não está aparecendo aqui, porque isso aqui é um antigo, mas os dados de 2011 são de 6 mil quilômetros quadrados. Então, qual foi a ideia do Brasil? Falou assim, eu já estou fazendo redução do desmatamento, né? Eu tenho uma média entre 96 e 2005, eu vou dizer o seguinte, se nos anos, né, como isso começou em 2010, se em 2010 eu tiver um desmatamento abaixo da média dos últimos 10 anos, eu tenho direito a ganhar um certo valor baseado no conteúdo de carbono naquela floresta que deixou de ser desmatada, né? Você pega a média do desmatamento histórica dos últimos 10 anos, pega o desmatamento atual, tem uma diferença, a gente reduziu, né? Se reduziu, você teria direito, né, baseado um preço por tonelada de carbono, a receber recursos para isso. É como se fosse, o Brasil inverteu a lógica, foi muito inteligente isso. Em vez de alguém pagar para a gente fazer um projeto para reflorestar, o Brasil falou o seguinte, olha, eu já fiz a redução de desmatamento e quem acreditar em mim, e eu tenho sistemas do INPE, né, do espacial lá para controlar isso, quem acreditar nisso, me ajude, me dê um dinheiro reconhecendo isso, que eu vou aumentar essa minha atividade de redução do desmatamento. Foi muito inteligente esse processo. E assim foi feito
O Brasil recebeu recursos da Noruega, de grande valor, da Alemanha, um valor um pouquinho menor, e também da Petrobras. Né? E esses são os valores envolvidos até agora no Fundo Amazônia. Nós temos aí um número de cerca de 70 projetos, né? Cerca aí de solicitação de apoio. Até aqui, né, que é a consulta prévia, daria cerca de 500 milhões, mas considerando aquilo que já está maduro para ser apresentado no BNDES, vai para quase 955 milhões. Isso é pouco. Isso é pouco para o desafio. Quem olha esse número fala, legal, não. Mas diante do desafio de promoção e desenvolvimento sustentável na Amazônia, isso é um grande problema brasileiro. E aqui já se encontra um dos desafios para o financiamento do desenvolvimento sustentável. Como eu já falei, projetos adequados, né? Proponentes capazes de assumir financiamentos, mesmo os não reembolsáveis, para atividades ambientalmente sustentáveis. Né? A gente tem uma dificuldade disso. Municípios da Amazônia, a gente já recebeu os projetos, baixíssima qualidade dos projetos, incapacidade de fazer uma redação, né? Dificuldade dos proponentes apresentar. Então, esse é um dos grandes desafios no Brasil e atinge a questão que Bitânia fala sempre de educação ambiental, mas uma educação ambiental que não seja apenas aquela educação ambiental da escola, que tradicionalmente, olha, recicle o seu lixo. Não. Uma coisa agora de uma sofisticação crescente. Né? Uma educação ambiental no sentido de como, de fato, mudar a produção, né? A maneira de produzir alimentos, produtos no Brasil, como mudar a maneira de transportá-los, como fazer a gestão desse consumo, né? E como os resíduos advindos dessa produção, que era aquela nossa questão anterior, lembra? Né? Da característica principal, o que fazer com isso. Então, a dificuldade enorme que nós temos, e o BNDES é criticado por isso, o Fundo Amazônia não está... Né? Porque existe uma dificuldade natural do setor público e também daqueles que são os proponentes dos projetos. Sem fugir das dificuldades do próprio BNDES e dos bancos, na sua burocracia, nas suas dificuldades de entendimento, tudo isso existe. Márcio, e de quem é a responsabilidade para sanar essa dificuldade para que esse financiamento possa vir a funcionar plenamente? Eu acho que tem uma componente temporal, isso é natural. Então, acho que só com o tempo haverá uma maior capacitação de proponentes para isso. Mas eu acho que também tem uma questão de interesse, principalmente no setor público, de estabelecer projetos, projetos de qualidade que estejam integrados com as políticas estaduais, por exemplo. Né? Então, a educação ambiental, ela, nesse sentido, é muito mais de capacitação profissional para atividades do que qualquer outra coisa. É uma educação já em níveis, já na atuação. Né? Então, a responsabilidade é de todos, é do cidadão, das empresas, das cooperativas, entendeu? A capacidade de se colocar, de ser capaz de apresentar um projeto com consistência, né, dentro das regras, de conduzir esses projetos, de gastar o dinheiro corretamente. A gente é muito duro lá, né? O cara tem que demonstrar a aplicação dos recursos corretamente. Ainda mais que o recurso não é dado de uma vez só, ele é dado por etapas. E também da gestão. Sim? Esse é um problema que não é só a questão ambiental. No Brasil, a gente tem que melhorar a nossa cultura, né? Primeiro, sem falar nada, né? A questão de corrupção, desvio de recursos públicos. E, pelo amor de Deus, a gente não pode continuar nessas áreas. Isso é fator de sobrevivência do Brasil como país, né? Mas eu estou dizendo assim, fora do âmbito dessa coisa mais grave da corrupção,
na capacidade mesmo, entendeu? Mesmo que a pessoa, né? Cooperativas, empreendimentos. E como fazer... Outro grande problema é como aumentar a escala dessas atividades. Nós acabamos no Brasil, gente, com esse tempo de um projeto exemplar, olha que bonito, né? Um projeto piloto, que legal. Ali tem outro projeto piloto, que bacana. Nós não temos mais tempo para fazer isso. Nós temos que pensar a sociedade brasileira com alternativas, intervenções de escala que realmente mudem a produção e o consumo, se nós quisermos falar seriamente na questão socioambiental. Senão a gente vai ficar aqui, né, dar um exemplo ali, que bonito, dar um exemplo ali, que são necessários, é claro, não estou criticando, mas essa ousadia da sociedade brasileira em estabelecer e realmente fazer mudanças efetivas para o desenvolvimento sustentável me parece urgente. Estou encaminhando já para o final. Os desembolsos, vou passar a atuação dos projetos, tá? Na Amazônia, você vê, os projetos, dos 50 projetos, né? Olha o alcance que ele já tem ali dentro da Amazônia, né? Outras linhas de florestas, BNDES florestal. Hoje se fala muito em manejo florestal, você viver da floresta, né? Isso é um desafio gigantesco, que economicamente é difícil. É difícil você tirar frutos, né? Ah, vou viver do açaí. Hoje, o açaí é uma cadeia produtiva rentável, né? Está dando certo. Tem outros que podem ser. O Brasil aproveita muito mal ainda as suas cadeias produtivas, né? De frutos, fibras, sementes, essências para cosméticos. A nossa parte de inovação tecnológica e fortalecimento das cadeias produtivas ainda é fraco. Né? Ainda é fraco. Porque a gente, geralmente, é aquela comunidade pequena que acaba sendo explorada. Né? Vai lá, os caras ganham uma pequena parcela e quem está fazendo a comercialização, né, o atravessador, é que leva a maior parte dos recursos. Então, um grande desafio é fazer com que o processamento dos produtos seja feito na própria comunidade, porque aí você aumenta o valor agregado do produto, né? Uma coisa é você vender o produto bruto, outra coisa é você processar, botar num pacote, né? Qual é o maior exportador de café solúvel do mundo? Qual é o maior exportador de café solúvel do mundo? Recorde, assim. Disparado. Que país? Alguém chuta aí. A Alemanha. Imagina quantos pés de café deve ter na Alemanha. Né? Não é isso? Então, vocês entenderam o que eu quero dizer. Né? Então, o BNDES florestal, a gente tem a parte de manejo, fomento florestal e o reflorestamento com espécies nativas. Isso agora é um grande projeto brasileiro. A restauração de áreas. O Código Florestal está trazendo obrigações, né? Os proprietários rurais serão obrigados a restaurar, mas a gente precisa no Brasil de iniciativas de grande porte. Né? E no BNDES hoje a gente tem recursos reembolsáveis e não reembolsáveis que, combinados, eles podem atacar problemas de território. Né? Que a questão das florestas ela tem impacto nos recursos hídricos. Se você não tiver as florestas protegendo nascentes e rios, você tem um problema sério de recursos hídricos, e eu não vou precisar falar nada de por que a gente precisa defender, né, as nossas fontes de água. Né, que isso vai ser um problema sério. É um problema sério para o Brasil, para a cidade, e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade extraordinária do Brasil. Pensem nisso. Nas próximas décadas, no mundo, haverá uma alteração dos preços relativos dos produtos. Os alimentos vão subir de preço no mundo. Por quê? Porque a demanda vai aumentar, país em desenvolvimento com pessoas, né, crescendo, o chinês está, né, aumentando seu consumo, naturalmente, então a demanda por alimentos no mundo vai aumentar, e as áreas, né, a oferta por problemas, ela tem um limite da sua expansão. E o Brasil, como todo mundo sabe, tem todas as condições de fazer uma agricultura sustentável e aumentar, porque a gente tem fronteira, tem sol, tem terra, tem água.
Não é? Então, nas próximas décadas, os valores, os preços dos produtos alimentícios que são intensivos em água vai subir de valor. Então, a importância, não apenas, claro, o mais importante é para abastecimento das cidades, mas economicamente, a gente ter isso muito fortemente é uma questão de setor econômico, de abundância de um insumo absolutamente fundamental para um setor econômico que no Brasil, além de ser responsável pelos resultados positivos da balança comercial brasileira, nos próximos anos vai ser muito importante. Então, essa parte de floresta, gente, isso vai ser um setor econômico. Depois vocês me cobrem isso daqui a 5 anos, quando a Betânia me chamar aqui de volta. Tá? Se quem tem floresta, propriedade com cobertura florestal, que hoje é meio que um estorvo, né? Que o preço é muito menor do que um pasto degradado, vocês sabem disso, né? Um pasto degradado, não está servindo para nada, que tem 2 vaquinhas lá, vale muito mais por hectare do que uma bela floresta. O nosso sistema econômico, nossa sociedade, valoriza assim hoje a área. Isso vai ter uma mudança. A área florestal também vai subir de preço. Por quê? Porque o Código Florestal vai estabelecer demanda por área florestal, vai aumentar a demanda, a oferta não é tão alta, quem tem floresta vai subir o preço. Eu estou falando isso já há alguns anos. Né? Tem mecanismo de compensação florestal, quem tem floresta vai poder vender a servidão florestal. Quem tem a obrigação de fazer uma reserva legal vai poder, mesmo sem comprar a tua propriedade, vai poder dar dinheiro para quem tem florestas para que aquela área seja utilizada como a obrigação legal daquele proprietário que não tem. Né? Então, preservação das florestas e um grande programa nacional de restauração de biomas, florestal, mas também, não quero dizer só floresta amazônica, mas também Mata Atlântica, Cerrado, que não é floresta, savana, Pantanal, Caatinga, né? Restauração de biomas. É um grande desafio e é um setor gerador de emprego e renda no campo, né? Com coleta de sementes, presença de viveiros. Né? É um setor econômico que nós do BNDES estamos muito atentos e a gente acha que vai decolar. Vamos correr aqui, né, Betânia? Senão já passamos, né? Então, inovação, expansão da matriz elétrica, então, energia eólica no Brasil. Eu ia falar do fluxo operacional do BNDES, mas já falei algumas coisas, do cuidado que a gente tem em cada uma das fases, as recomendações em cada um. Uma coisa é no financiamento, gente, isso é importante, só um detalhe. Uma coisa é no financiamento, para um banco, em questões ambientais, tem 2 grandes eixos. Primeiro, isso que eu estava falando, financiamento, né, oferta de condições em todos os escopos, né, floresta, energia, saneamento e tal. Oferecer condições de financiamento. O outro é estabelecer critérios para o financiamento. Ou seja, vem uma planta industrial, um empreendedor, pedir um financiamento para uma planta industrial. Ele tem que ter o licenciamento ambiental. Mas a gente começou a estabelecer critérios tecnológicos e de gestão para que o nível tecnológico desses investimentos seja mais alto. Então, os bancos também têm esse poder de estabelecer critérios, salvaguardas, que permite que tecnologias mais avançadas sejam estabelecidas. Então, a gente bota um critério mínimo. Olha, você só pode pegar dinheiro no BNDES se a sua planta industrial tiver um consumo de água abaixo de tanto. Pronto. Para isso, a gente tem que conhecer muito bem o setor. A gente não pode fazer isso de uma hora para outra. Né? Então, esses 2 eixos são fundamentais no sistema financeiro. Concessão de linhas de financiamento e estabelecimento de critérios para o financiamento. Finalmente, o BNDES hoje tem resoluções, só para ilustrar isso, em cima de pecuária, frigoríficos, termoelétricas a combustíveis fósseis. Para vocês terem ideia, para a termoelétrica no Brasil, o BNDES tem um critério muito mais restritivo, muito mais exigente que a legislação brasileira. Por que a gente conseguiu botar isso? Porque a gente descobriu que era tecnologicamente viável, economicamente viável
e que a legislação brasileira, que é avançada em muitos pontos, nisso estava atrasada. E aí nós conseguimos estabelecer um critério específico. Isso também pode ser feito. Né? E também de açúcar e álcool. Último slide. Eu já passei por vários pontos, mas fica como reflexão de vocês para o nosso tema financiamento para o desenvolvimento sustentável. Primeiro, disponibilidade adicional de recursos. Se hoje os recursos estão disponíveis, está faltando quem pegue os recursos, lá na frente vai faltar. De onde vai sair esse recurso? Vamos pegar de recurso internacional? Pode ser, mas cada vez mais, como o Brasil virou um garoto, né, poderoso, nós não somos mais pobrezinhos, né? Internacionalmente está falando, não, o Brasil já não precisa de dinheiro, assim, concessões, né? Então, vai faltar dinheiro. De onde vai sair esse dinheiro? É uma grande questão. É a questão fiscal, de um recurso, de um setor para outro, né? Vamos taxar lá o petróleo, emissões de carbono, o que a gente vai fazer? Tem vários mecanismos para isso, né? Outro desafio, o arcabouço regulatório bem definido e aplicável, né? Você tem que ter. Isso é absolutamente fundamental para os bancos, porque tem as regras dos órgãos estaduais de meio ambiente bem estabelecidas, as normas bem definidas. Terceiro, a melhoria dos órgãos ambientais. Nada mais importante do que para um banco do que um órgão ambiental fazendo as exigências corretas para os financiadores. Porque ele só dá o licenciamento para quem obedecer a isso. E aí, o financiador, seja a BNDES ou os bancos, a gente botou aquele critério que está estabelecido pelo órgão ambiental e isso é feito da melhor forma. E os órgãos ambientais no Brasil precisam melhorar. Melhoraram muito nos últimos anos, mas precisam melhorar. Infelizmente, no Brasil, naquele tempo que a gente passou, que tinha um conceito, era de Estado mínimo. Era assim, tudo que é do Estado é ruim. Né? Então, isso teve uma consequência muito grave, deletéria, que só hoje as empresas brasileiras percebem, que é o enfraquecimento dos órgãos ambientais. Falta de pessoal, sucateamento geral. E você precisa de pessoa de alto nível ali para fazer as normas e estabelecer os critérios, os licenciamentos. Isso eu já falei, capacitação dos tomadores de recursos, a existência de bons projetos. Né? Então, esse evento de hoje, trazendo, né, Betânia, o conhecimento sobre as linhas de financiamento, todas as questões, eu acho que é parte, né, desse conjunto de iniciativas para que no final você tenha bons projetos, um conhecimento maior na sociedade. A integração do financiamento com políticas públicas, tributárias e tecnológicas, saber absolutamente fundamental, ver o que os estados estão fazendo, o setor federal, né, para não ter sinais trocados. Né? Todo mundo gostou da redução do IPI do carro, não gostou? Né? Dá um problema ali na economia, reduz o IPI do carro. Né? Não podia ter ali uma exigência de ter carro mais eficiente? Não podia ter, gente. Pedir para as montadoras brasileiras para ter carros com menor consumo de combustível? Ou carros mais seguros? Eu te dou a redução do IPI. Mas vamos fazer. Acho que falta isso no Brasil também, essa capacidade de fazer políticas integradas, entendeu? Fiscais, financeiras, tecnológicas. Né? E os novos instrumentos econômicos e de controle, essa integração de instrumentos, que eu pincelei aqui algumas coisas, de reembolsável com não reembolsável, fundos, não falei em participação acionária, a gente poderia só tratar disso no universo financeiro. Né? Mas, assim, serviu apenas para dar um quadro geral desses desafios que nós temos. Enfim, espero que vocês, durante a Rio+20, tem muitos eventos abertos, né? Acho que é interessante como debate para o cidadão, né, em geral, participar das atividades. Acho que é interessante a gente ter isso no Brasil, porque isso é relevante para a cultura brasileira. Né? O Brasil, que é reconhecido internacionalmente com grandes feitos na parte ambiental, agora, recentemente, na parte econômica, social, com a retirada de grandes contingentes da linha da pobreza, aumento da renda da população, mas a gente tem tantos desafios, né, gente, nas nossas cidades,
no campo, nas nossas vidas em geral, e isso exige de cada um de nós, não apenas nas instituições que nós trabalhamos, né, nos bairros, nos grupos de amigos, mas individualmente também, um grande desafio de conscientização e, principalmente, atuação. Né? Isso aí. Obrigado. Bom, agradecendo a palestra do Márcio, foi muito ilustradora, principalmente trazendo que o BNDES, que antigamente era BNDE, tem 60 anos, o que prova de vez opiniões de alguns precipitados que a Era Vargas não acabou. Ela precisa apenas ser atualizada e modernizada. Mas o princípio filosófico da Era Vargas, da participação do Estado no desenvolvimento, está mais do que provado que é essencial. Ou seja, da substituição das exportações que JK fez, nós passamos a produzir tudo. Substituímos as importações. O Brasil era um paísinho do café, um paísinho da importação. JK, quando assume o poder, o PIB brasileiro é o PIB da Bolívia de hoje. Então, imagina que país fantástico que nós tínhamos, não é? Um PIB de Bolívia. Das substituições das exportações de JK ao Banco de Fomento. Ao Banco de Fomento do Estado gestor, que é o Estado moderno. Ou seja, ele fomenta o desenvolvimento. Né? Fomenta o desenvolvimento, demonstrando que o Estado é fundamental. O Estado é fundamental para o desenvolvimento econômico sustentável no mundo e no Brasil. E aí também nos dá um empreguinho, né? Porque aí precisa alguém que controle, o Tribunal de Contas está aí para isso mesmo, né? E é bom que nós levemos o dinheirinho para casa. Né? Então, o Márcio é a primeira vez que ele vem aqui à nossa casa. Né? Então, eu solicitaria ao nosso secretário que entregasse a ele a medalha que registra essa presença pela primeira vez ao Tribunal de Contas. Obrigado. Estão aguardando aqui um DVD que ainda não chegou. E para que você possa olhar a sua própria beleza num telão. E a minha, principalmente. Eu e o George Clooney disputamos cabeça com cabeça o comando. Mas, enquanto não surge, tem aqui o diploma que registra justamente esse evento, o certificado, que registra a sua presença muito importante, trazido pela nossa digníssima amiga. Aqui está um DVD já da sua palestra. Impressionante. E esperamos que você volte muito em breve à nossa casa. Então, eu lembro a todos os presentes, agradecendo individualmente a presença, é fundamental, que a próxima palestra será dia 26 de junho, às 15 horas, quando os especialistas Sérgio Bessman Viana, Fábio Feldman e Susana Kahn, ou seja, todos com sobrenome tranquilo de serem pronunciados, farão um balanço sobre os desafios da Rio+20, quer dizer, aí já terá realização, já poderemos fazer essa análise, esperamos que dê certo e que os dois grandes poluentes do mundo hoje, que são a China e os Estados Unidos, deem um apoio essencial, porque esse planeta é a nossa casa. É a nossa casa e nós temos que manter essa nossa casa e, como ele disse, está na nossa Constituição para as gerações futuras. E, afinal, o Brasil, se não me engano, já colocou no artigo 6º da Constituição Federal uma coisa que tem desde o século XVIII na Constituição norte-americana. Também eram os metodistas, os pietistas, uma visão
que nós temos o direito de ser feliz. O direito à felicidade, o ser humano foi feito por Deus para ser feliz, não para viver num vale de lágrimas. Agradeço a presença de todos e dou para encerrar a sessão.